2026 vai ser difícil? Não. Vai ser fácil porque nós vamos decidir tirar o peso do nosso coração. Nós vamos decidir tirar o peso da nossa boca. Nós vamos decidir tirar o peso que dificulta os nossos caminhos. E aí, assim, poderemos chegar ao destino que Deus planejou para a minha e para a sua vida. Graça e paz, Igreja de Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Quais pesos eu e você precisamos deixar no ano de 2025? Hoje são 22 de janeiro do ano de 2026. E certamente eu e você, no ano que se passou, carregamos alguns pesos que precisamos deixar para trás em 2026. Para entender mais um pouco sobre isso, eu quero te convidar para que você abra ou acesse a sua Bíblia no livro de Provérbios de Salomão. Nós vamos ler no capítulo 4, do verso 23 ao verso 27. Provérbios 4, do verso 23 ao verso 27. Amém? Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a verdade de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque esta é a tua palavra, Senhor. E a tua palavra não volta vazia. Eu sei, Pai, que o Senhor já falou para nós, através dos louvores, através das orações, através da leitura da tua palavra. E queremos que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. É assim que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. O que estava acontecendo por aqui? O que aconteceu antes para que Salomão, com sua sabedoria, pudesse trazer esses versos para nós? Início do seu mandato como rei de Israel. Salomão, filho de Davi, está ali servindo ao Senhor junto ao tabernáculo. E Deus aparece para Salomão e fala para Salomão: Salomão, você pode pedir o que você quiser. E Salomão, diante da glória de Deus, fala: ó Senhor, eu sou jovem, estou começando a vida, começando o reinado agora. Eu queria que o Senhor fizesse assim como fez com meu pai, o abençoando. Mas o que eu tenho para te pedir, Senhor, é o seguinte: eu quero pedir que me dê sabedoria para que eu possa governar esse povo. É uma multidão, são milhares de pessoas em que, se eu não tiver sabedoria, eu não vou conseguir administrar bem o teu reino. E Deus se alegrou daquilo que Salomão falou para ele e disse para ele: olha, como você não pediu riquezas, como você não pediu bens, como você não pediu vitória sobre os seus inimigos, como você não pediu longevidade no teu reino, eu vou fazer tudo isso para você, eu vou te dar tudo isso. E eu e você sabemos que Salomão foi um homem mais sábio que já passou por essa terra, porque a própria palavra de Deus diz: nem antes dele, nem depois dele, houve alguém tão sábio. Então o livro de Provérbios surge como uma direção para mim e para a sua vida. Surge como um mapa para que eu e você possamos viver melhor com os conselhos que Salomão deixa para nós, ou melhor, com os conselhos que Deus deixou para nós através da vida de Salomão. E Deus disse para ele: olha, se você não se desviar dos meus caminhos, eu também prolongarei os seus dias na face da terra. Provérbios foi escrito não apenas para trazer para nós instruções espirituais, mas foi escrito também para formar o nosso caráter. Porque Israel vivia em meio a influências morais perigosas, vivia em meio a influências espirituais perigosas. Então a sabedoria bíblica surge como proteção para que nós, como cristãos, possamos tirar pesos que nós carregamos indevidamente nas nossas vidas. Salomão ensina que viver bem exige aprender antes de errar. Qual é o peso que você carregou em 2025 que te fez mal? Qual o peso que você carregou no ano que passou
que você não deve continuar carregando em 2026. E o primeiro princípio que eu aprendo com Salomão nesses versos é que precisamos remover o peso do nosso coração. Em primeiro lugar, precisamos remover o peso do nosso coração. Verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na Bíblia, o coração é o centro da vida. O coração na Bíblia, ele trata das nossas emoções. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou com o coração apertado. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite com o coração pesado, esperando ouvir algo da parte do Senhor. Eu não sei se você, como você tem passado durante os seus dias. Quando você tem orado diante do Senhor e durante a oração vem um nó na garganta, como se o inimigo estivesse apertando a sua garganta e você buscando uma direção, buscando um suspiro, buscando um respiro em Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus sabe exatamente aonde está doendo, como está doendo, e Ele já tem o tempo certo para fazer com que essa dor termine no seu coração. Porque quando o nosso coração está pesado, toda a vida perde a direção. E Deus, antes de tratar e fazer com que as nossas soluções cheguem, Ele precisa fazer com que o tratamento da raiz seja feito primeiro. Deus quer tratar a raiz. Deus, Ele trata a nossa raiz para que as consequências daquilo que está pesando no nosso coração possam ser amenizadas. Havia um homem chamado Carlos. Carlos era crente de verdade, tinha uma família bonita. Carlos tinha um bom emprego. E todas as pessoas que olhavam para a vida do Carlos pensavam assim: olha, ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem segundo o coração de Deus, assim como foi Davi, pai de Salomão. E as pessoas olhavam para Carlos e achavam que ele era a pessoa mais calma do mundo, achavam que ele era a pessoa mais tranquila do mundo, mas dentro do coração de Carlos tinha um peso que ele não podia suportar. Carlos andava no mundo assim como uma bomba que estava a ponto de explodir a qualquer momento, e ele não sabia o que era isso. Como está o seu coração? Eu não sei se você chegou aqui com o coração pesado, mas Carlos, ele carregava aquilo e ele não entendia porque ele olhava para as pessoas, ria para as pessoas, mas no fundo do seu coração ele não tinha paz. Certa vez, Carlos, participando de um dos cultos, o pastor naquela noite leu exatamente o que estava escrito no verso 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Qual era o problema na vida do Carlos? Era excesso de sentimentos maus guardados dentro do seu coração. Eu não sei qual é o sentimento que você tem nutrido no seu coração. Às vezes nutrimos mágoas, às vezes passamos por dificuldades e vamos interiorizando aquilo dentro das nossas emoções. Os nossos sentimentos ficam aflorados, mas pelo controle do Espírito Santo, precisamos sempre manter a calma. Mas Carlos tinha o coração pesado. Até que quando ele ouviu o que estava escrito nos conselhos de Salomão, Provérbios 4, no verso 23, Carlos decidiu perdoar algumas pessoas. Talvez você tenha que perdoar alguém nessa noite. Talvez você tenha que sair daqui nessa noite curado do seu coração, sem o peso da falta de perdão por algumas pessoas. E certamente isso pode te custar algumas lágrimas, assim como custou na vida de Carlos. Talvez eu e você precisamos descer alguns degraus e possamos tratar as outras pessoas com mais humildade, entendendo que da mesma forma que os outros erram, nós erramos também. Porque não são as circunstâncias da vida que nos atrapalham, são os pesos que carregamos por dentro. Quando nós guardamos o nosso coração, nós evitamos decisões impulsivas. Quando nós removemos o peso do nosso coração, nós discernimos melhor as tentações. Quando nós guardamos o coração, nós vivemos com mais equilíbrio espiritual. Quando nós removemos todo o peso do nosso coração, nós protegemos nossa fé antes que ela
enfraqueça qual é o peso que está no seu coração, que em nome de Jesus você vai colocar no altar do Senhor nessa noite. Mas Salomão, filho de Davi, continua nos ensinando algo precioso. E o segundo princípio que temos de Salomão para a nossa vida nessa noite é que precisamos remover o peso das nossas palavras. Precisamos remover o peso das nossas palavras. Salomão começa falando do coração, agora Salomão transfere essa fala dele para a boca. Como tem sido a minha e a sua palavra, acompanhe comigo o que está escrito no verso 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Meus irmãos, fala distorcida gera relacionamentos quebrados. Fala distorcida gera sentimentos amargurados, sentimentos ruins. Às vezes queremos falar algo bom para outra pessoa, mas da forma como nos comunicamos, a pessoa acha que estamos brigando, ou estamos sendo duros demais. Às vezes falta paciência, às vezes falta entendimento, às vezes falta, antes de falarmos alguma coisa para o outro, pensar em como está a vida do outro. Às vezes a vida do outro está sofrida. Às vezes a pessoa não está esperando você dizer nada para ela, porque qualquer coisa que você disser pode magoar aquela pessoa. Então Salomão está ensinando para mim e para você, olha, precisamos remover o peso das nossas palavras. Porque nossas palavras, elas revelam justamente aquilo que já está dentro do nosso coração. Mas para que eu e você entendamos como remover o peso das nossas palavras, nós precisamos, antes de tudo, reconhecer que erramos, reconhecer que falamos coisas erradas. Eu não sei se no ano de 2025 você se arrependeu de algo que você tenha dito. Eu não sei quantas palavras foram malditas, foram colocadas no tempo errado. Mas precisamos remover esse peso das nossas palavras, e quando reconhecemos que erramos, fica mais fácil de consertar. Lembra de Isaías, capítulo 6 do livro do profeta Isaías? Ele chega na casa do Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Havia morte. Isaías, no começo de sua carreira, vai ao templo e vê a glória de Deus. E diante da glória de Deus, ele percebe algo que incomodou muito o seu coração, que trouxe arrependimento para o seu coração, e ele fala agora, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconheceu que em algum momento da sua vida, ele falou demais. Ele falava palavrões. E a palavra de Deus diz que o anjo tirou uma brasa viva do altar e veio com aquela brasa e tocou nos seus lábios. Que em 2026 o Senhor Jesus possa tocar nos nossos lábios todas as vezes que eu e você pensarmos em falar algo que desagrade o nosso próximo. E às vezes o problema de falarmos algo que não devemos, de não tirar o peso das nossas palavras, vem do meio em que nós vivemos. Certa vez, um irmão chamou o pastor para almoçar na casa dele. E o pastor indo almoçar na casa desse irmão, chegou lá, estava tudo muito tranquilo, muito bonito. Havia uma mesa com um monte de comida. E pastor gosta de comer, né? Crente gosta de comer. E aí chega diante daquela mesa, mas havia um problema naquela casa. Naquela casa tinha um papagaio. E o papagaio xingava. E o papagaio xingava muito, o papagaio começou a xingar. E o pastor não sabia onde enfiava a cara, o dono da casa então não sabia o que fazer, porque o papagaio começou a falar um monte de coisa feia. E aí nós somos crentes, nós não podemos xingar, mas falar coisas feias assim, do tipo giló, machixe, essas coisas que ninguém gosta, chuchu, essas coisas que ninguém gosta. Tem gente que gosta, né? Então o papagaio continuou xingando, Flamengo, desculpa, irmãos, perdão. Mas e aí foi xingando. E o dono da casa falou assim, ô pastor, me desculpa porque esse papagaio é muito mal educado. E o pastor pensou assim, olha, ele só repete o que ele ouve. Às vezes é assim. Quando eu e você estamos no meio de pessoas de lábios impuros,
às vezes a gente acaba repetindo o que aquelas pessoas estão falando. Até os animais reproduzem aquilo que eles vivem, aquilo que eles ouvem. Quando nós vigiamos as nossas palavras, nós edificamos as pessoas em vez de feri-las. Quando nós vigiamos as nossas palavras, nós evitamos conflitos desnecessários. Quando nós vigiamos as nossas palavras, nós damos bom testemunho cristão. Quando nós vigiamos as nossas palavras, nós criamos ambientes favoráveis, ambientes espiritualmente saudáveis. Então Salomão fala para mim e para você, em primeiro lugar, precisamos retirar o peso que tem no nosso coração. Em segundo lugar, precisamos retirar o peso das nossas palavras, vem do coração para a boca. Ele continua falando sobre os olhos. Mas em terceiro e último lugar, o terceiro princípio que Salomão nos ensina aqui, é que precisamos remover o peso que dificulta os nossos caminhos. Precisamos remover o peso que dificulta, que atrapalha os nossos caminhos. Coração, boca, olhos, agora caminho. Versos 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Irmãos, caminhos retos exigem decisões contínuas. Caminhos retos exigem decisões contínuas. E a direção do caminho que eu e você precisamos trilhar é sempre a direção que Deus nos mostra. Um pequeno desvio de curso pode nos levar para locais onde Deus não quer. Pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Imaginem vocês que um navio vai sair do Brasil e vai em direção à Europa. E vai atravessar o oceano, talvez 5.000 quilômetros de viagem. E se nesses 5.000 quilômetros de viagem, ele desviar por algum momento a sua rota em apenas 5 graus, vai fazer com que ele chegue a um porto quase 500 quilômetros de distância da rota que ele planejou. Assim é na nossa vida. Deus tem um caminho perfeito para mim e para você. Deus tem direcionado a mim e a sua vida através da sua palavra. E agora Deus está dizendo para nós, não te desvies desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, não declines para lado nenhum, retira o pé do mal. Certa vez um caminhoneiro estava dizendo que quando ele viaja à noite, especialmente em dias de chuva, em dias de dificuldade, ele não pode ficar olhando para a escuridão. E a escuridão nessa ilustração representa o lugar onde eu e você não podemos olhar. Quais as coisas que nós olhamos em 2025, que precisamos parar de olhar em 2026. E o caminhoneiro continua, mas nesses dias eu ando com prudência, e a palavra de Deus fala que nós devemos ser prudentes. E ele fala também, mas o que me direciona, nos dias de chuva, à noite, é aquela faixa branca do lado direito da pista. Ali eu vou dirigindo, tranquilo pela estrada, porque eu sei que o caminho está bem direcionado. O que isso representa para nós? A direção de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que nós olhamos para essas páginas brancas da Bíblia e entendemos a direção de Deus para a nossa vida, nós tomamos a decisão certa. Precisamos remover o peso que dificulta os nossos caminhos. Qual foi o peso que dificultou o seu caminho em 2025? Que em nome de Jesus, eu e você não erremos novamente o caminho. Não nos desviemos da rota que Deus preparou para nós. Porque quando retiramos o peso que dificulta os nossos caminhos, nós evitamos quedas espirituais. Quando retiramos o peso daquele trecho que Deus indicou para nós, nós mantemos constância na fé. Quando nós removemos o peso que dificulta os nossos caminhos, nós avançamos mesmo em tempos difíceis. 2026 vai ser difícil? Não. Vai ser fácil porque nós vamos decidir tirar o peso do nosso coração. Nós vamos decidir tirar o peso da nossa boca. Nós vamos decidir tirar o peso que dificulta os nossos caminhos. E aí assim, poderemos chegar ao destino que Deus planejou para a minha e para a sua vida. Eu queria te convidar a ficar em pé nessa hora.
E queria que você conversasse com Deus agora e trouxesse ao seu pensamento como tem sido a caminhada da sua vida. Quando você era criança, que corria de um lado para o outro, quando não havia peso no seu coração e que algum colega ou amiguinho ou amiguinha falava alguma coisa que tirava você do sério, mas aí passavam alguns 3, 4, 5 minutos e já estava tudo bem. Não tinha mais peso no coração. Era uma pureza, era uma alegria de vida, mas Deus foi conduzindo a sua vida e o inimigo também. Ele vai querendo tirar você do centro da vontade de Deus, e com o passar do tempo, nós começamos a alimentar algo dentro do nosso coração que não agrada a Deus. E às vezes não conseguimos guardar dinheiro, mas alguns de nós guardam mágoas. E aquelas mágoas vão fazendo cada vez mais mal para a nossa vida. E passa um tempo, nós vamos caminhando pela vida e começamos a guardar algum ressentimento. E o ressentimento vai fazendo com que as coisas vão ficando mais pesadas na nossa vida. Como se fosse uma mochila invisível que você vai carregando, e cada dia mais vão entrando pensamentos ruins nessa mochila, e a vida vai ficando mais difícil, a caminhada vai ficando mais difícil. E são agruras da vida, são dificuldades que vêm para nós. Às vezes palavras duras do nosso coração. E todo esse peso que a gente vai carregando acaba gerando algumas consequências. E as consequências vêm: mochila pesada, dor lombar, passos trôpegos em direção àquela caminhada, caminho que parece espinhoso, cada vez mais difícil. E talvez o Senhor Jesus esteja perguntando para você nessa noite: por que você está carregando tanto peso? Por que você está carregando tanto peso? Meu filho e minha filha, você é a menina dos meus olhos. Eu te criei para você ser feliz. Eu te criei para você andar com alegria. Por que você está carregando tanto peso? Quando nós guardamos os nossos corações, quando nós vigiamos as nossas palavras e quando nós caminhamos com foco, nós vivemos com mais sabedoria. Nós vivemos melhor e nós vivemos para a glória de Deus Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque os teus servos estão aqui nessa noite e entendem a tua palavra. Entendem que não há necessidade nenhuma de carregar mais peso. Porque o Senhor fala para trazermos para os nossos corações e pensarmos nas coisas do alto. Aquelas coisas que trazem alegria para o nosso coração. E nós queremos, Pai, deixar diante do teu altar nessa noite todo o peso que está atrapalhando nossa vida, Senhor. Nós queremos viver para a glória de Deus. Nós queremos viver com um sorriso nos lábios, Pai, sabendo que o contentamento, Pai, agrada o teu coração. Sabendo, Pai, que a nossa vida precisa ser uma vida que seja vivida no altar do Senhor, para que as nossas orações cheguem como um cheiro suave ao trono da graça, Pai. Pai, muito obrigado pelo teu povo que te ama. Muito obrigado, Pai, pelo teu povo que coloca a tua confiança em Ti. Muito obrigado, Pai, pelas decisões que tomamos nessa noite de deixar todo o peso que são contrários à tua boa, agradável e perfeita vontade. Assim nós oramos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. E assim que o amor do eterno Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa, incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder, a honra, a glória, a autoridade, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre cada família aqui representada, Pai, sobre a nossa PIB aqui em Guarapari e sobre todo Israel de Deus espalhado pela terra. Assim nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu coração. Tenha uma noite de alegria. Domingo estaremos novamente juntos para celebrar e adorar ao Senhor. Deus te abençoe.